Se puder passar, Johnny, o slide. Vamos bater um papo hoje sobre alternativas para reduzir inadimplência. Tá? A gente sabe que não é uma só e a gente sabe que não é limitante. Então, a criatividade é sempre um bom momento para a gente falar. Explicando um pouquinho de como vai ser a dinâmica dessa conversa aqui hoje, tá? Perguntas são super bem-vindas a qualquer momento, tá? Então, se vocês forem ver aqui embaixo, tem um botãozinho chamado chat, mandem a pergunta mesmo, tá? E a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Outro ponto é que a duração deve ser mais ou menos uns 30 minutos e depois vai ficar disponível no YouTube, tá? Se vocês acharem bacana o conteúdo, quiserem rever ou passar para alguém, fiquem à vontade, tá? Todo mundo que está vindo aqui vai receber o link do YouTube, tá? A ideia é simples, um bate-papo com algumas pessoas que estão super interessadas nessa conversa. Como que vai funcionar? Primeiro, vou apresentar um pouquinho as pessoas que vão me acompanhar aqui na conversa, tá? E daí a gente vai começar falando um pouquinho de como está o panorama dessa inadimplência, não só no Brasil, quanto também no item 3 aqui, falando um pouquinho do mercado escolar, tá? Como que está a inadimplência nas escolas, tá? Depois a gente vai bater um papo sobre algumas possíveis saídas de inadimplência. E, por último, a gente vai apresentar uma das possibilidades que a gente quer trazer para vocês também, que é a conta fecha, que pode ser uma opção super legal para a gente apresentar para os pais, tá? Na nossa visão, é a melhor forma possível para aquele pai que está com um problema de inadimplência mais sério, tá? Então, Johnny, se você puder passar, só vamos, antes de qualquer coisa, todos estão me ouvindo aí? Se puder, só escrever no chat aqui sim, ou estou, ou qualquer coisa assim. Vamos ver se todo mundo aí. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar os especialistas aqui, porque eu estou fazendo a introdução, mas eu sou uma das pessoas que mais quero aprender aqui sobre isso também, assim, tá? A primeira pessoa que está comigo aqui é uma pessoa que eu acho que nem precisa de direito a apresentar, né? Que é o Christian Coelho, ele é o CEO da Habit, é a principal empresa de consultoria de marketing para escolas, e nem só isso, tá? É um ecossistema muito legal para escolas, imagino que todos conheçam, tá? E vai ajudar a gente no bate-papo. Tudo bem? Quem está com a gente aqui é o Luiz Bento, que além de ser o idealizador desse webinar, é também o CEO da Conta Fecha e eu, um amigo pessoal, tá? Uma pessoa que tem uma longa trajetória de sucesso, tá? Nessa área de cobrança e de crédito, tá? E por último, o Fernando Beu, tá? Que é o especialista na área de crédito e vai ajudar a gente a ter todo o embasamento para falar um pouquinho aqui, tá bom? Então vamos lá, pode passar, Johnny. Alternativas para redução de inadimplência, tá? Por que a gente tem que conversar sobre isso? Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a gente está vivendo agora o recorde de endividamento familiar no Brasil, tá? Por que está acontecendo isso? Tem alguns motivos que são meio intuitivos, né? A gente está vivendo sim, uma crise no cenário do Brasil, fato, é muito motivado, inclusive, pela pandemia mesmo, a gente sabe disso, tá? Só que a gente tem consciência também que um dos problemas é esse analfabetismo financeiro que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Tanto que se pegar os países com maior IDH, eles são, coincidentemente, os com menor endividamento familiar também. Né? Então, você vai pegar os países como Canadá, Dinamarca, Finlândia, eles também são os que melhor sabem lidar com dinheiro. E lidar com dinheiro é saber lidar quando você tem e quando você não tem dinheiro. Né? E é lógico, o inadimplente está muito mais ligado a esse cenário que não tem o dinheiro. E daí não sabe exatamente o que fazer. Né? E daí, qual que é o cenário mais tradicional aqui no Brasil? A gente vai bater lá na porta do bancão, lá do Santander, do Itaú, e falar assim, preciso de dinheiro. E vai pagar os juros, se é que não vai ficar inadimplente no cartão de crédito. Né? Então, até para para conversar comigo, Christian, me diz um pouquinho como é que está essa média de inadimplência nas escolas, como as escolas têm reagido nesse cenário. Bom, vamos lá. Uma das empresas, boa tarde, uma das empresas do grupo Rabbit é a Explora, que é vinculada à primeira escolha e à coordenação do INSPER, e acabou de sair uma pesquisa ontem nossa sobre inadimplência,
com 380 instituições de ensino particulares em São Paulo. Vamos lá que eu vou dar uma lida nos principais dados. Qual é o percentual? Bom, primeiro, tirando os 2 anos de pandemia, é a maior inadimplência que nós vimos nos últimos 10 anos. 3 pontos percentuais maior do que a média histórica de 10 anos. Então, isso também foi uma coisa que nos assustou, nós não esperávamos isso. Qual é o percentual? Aí nós fizemos uma pergunta, qual é o percentual? Esse dado é do final do semestre, tá? Então, nós fechamos o semestre, fechamos dia final de julho, e aí nós temos esse dado de inadimplência no final do semestre. Qual o percentual de mensalidades em atraso dentro do mês? 30 dias, aí afeta o fluxo de caixa, certo? 30 dias no final do semestre. Atraso, educação infantil, 3,1% do faturamento. Escolas de educação infantil e fundamental, 11%. E escolas com todos os segmentos, 11,1%. Então, vamos lá. 3,5% escola de educação infantil, que é natural isso, porque escola de educação infantil o pai tem mais medo de atrasar, porque senão a professora belisca a criança. É uma técnica que elas usam. E agora, Fundamental 1 e Educação Infantil Fundamental 1, 11%, e todos os segmentos, 11,1%. Historicamente, o recorde que eu tinha visto foi 8 pontos percentuais nessa época. Isso atraso. Inadimplência, o percentual é, final de semestre, 3% do faturamento para educação infantil, 9,5% para quem tem educação infantil e fundamental, que são as escolas médias, escolas pequenas, 3%, educação infantil, as médias 9,7% e as de todos os segmentos, 9,6%. 3 pontos percentuais a mais do que a média histórica dos últimos 10 anos. Esse é o panorama da inadimplência do ensino regular. Tá. E agora trazendo o Bento e Fernando, esteja à vontade para fazer os comentários que achar melhor. Lembrando que estão no mute ainda, tá? Me conta um pouquinho o que foi visto aí desse cenário de inadimplência, de atrasos, claro, né? Que existe a inadimplência parcial, né? Que é o que a gente está vivendo agora, e a inadimplência real, né? Lógico que um afeta o fluxo de caixa, né? Mas o que você tem visto aí dentro? Bom, primeiro, boa tarde, quase boa noite, né? É um prazer estar aqui participando desse webinar. E a gente vai falar um pouquinho a respeito justamente dessa questão da inadimplência. Realmente, eu acho que em termos, se a gente for considerar o índice de endividamento das famílias, nunca a gente teve realmente esse número, né, de 79%. É uma enormidade isso, né? O endividamento familiar não significa dizer necessariamente que estão inadimplentes, mas sim que tem um excesso de endividamento e com dificuldade para poder fazer os pagamentos. Bom, a história da questão do endividamento, acho que muita gente conhece e até vive um pouco essa situação, né? Então, a gente começou a observar um processo de como que a gente poderia fazer uma contribuição, no meu caso, um histórico de uma empresa que eu fundei há 23 anos atrás e que focada justamente no processo de recuperação de crédito, inclusive para algumas universidades e grandes universidades que a gente sempre fez. Agora, eu não estou mais, eu na verdade vendi a empresa para um grupo, uma multinacional alemã, e agora eu estou justamente fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, que é como que a gente pode ajudar essas pessoas a sair desse processo de inadimplência. Porque existe uma lógica muito perversa, que é a seguinte: o credor, ele obviamente quer só o recebimento, né? Ele está focado no recebimento. E o credor, assim, o credor pode ser um banco, pode ser enfim, uma loja de roupas, ou pode ser uma escola, né? Então, e é legítimo que queira isso, né? Mas o problema é que justamente essa realidade tem sido um grande problema para a gente poder equacionar a situação de endividamento, porque as pessoas não têm efetivamente o dinheiro, né? Então, isso é uma dificuldade grande. Quer dizer, como é que você vai resolver um problema de endividamento
com pessoas com baixíssimo nível de alfabetização financeira. Então não tem muito como fazer essa história, como resolver essa equação, né? Então a gente justamente buscou apresentar aqui alguma coisa que a gente entende que não vai atender todo mundo, mas tem uma grande oportunidade, nós já vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. Acho que é isso, Barreto. Eu não sei se temos algum outro slide na sequência. Perfeito, pode passar, Johnny. Legal. Um dos pontos que eu queria questionar vocês é sobre aqui esse panorama nas escolas que vocês estavam buscando. E lógico, comentários do Christian vai super bem aí. Aqui o que a gente percebe é que, de acordo com o IBGE, a gente tem os gastos com mensalidade representam 5,5% do orçamento doméstico. Óbvio que isso é uma média, né? O aluguel, por exemplo, representa 3,7%. Então, é visível que a relevância dos custos com mensalidades escolares pega uma parcela significativa do orçamento familiar, né? E a gente, agora, recentemente, a gente viu, através de um Instituto Escolas Exponenciais, que em 2022, cerca de 41% das escolas relataram terem perdido alunos devido à dificuldade financeira dos responsáveis, né? Então, acho que se eu fizer essa pergunta aqui para todo mundo, se a escola de cada um de vocês se enquadra nesse perfil, né, nesse cenário, é bem verdade que a gente tem situações distintas entre as escolas, né? Região, tipo de educação que está sendo, se é o ensino médio, ensino fundamental. Então, acho que isso tudo. Mas a pergunta seria essa, né? Como é que vocês estão vendo esse processo de inadimplência nas escolas e se isso chega a ser um item de preocupação para os gestores das escolas? Essa seria uma boa pergunta. Com certeza, então, com certeza. Até para fazer uma pesquisa e começar a interação, até para quebrar esse gelo, gente, me fala aqui, esse cenário que a gente está falando aqui nesse slide, tá? E esse número que o Christian falou de 11% na média, no parcial agora, é a realidade de vocês? Está acima, está abaixo? Como que vocês estão? Se puderem escrever aqui no chat, seria ótimo. Gabriel, vamos pensar o seguinte, se a lucratividade de uma escola gira em torno de 15%, quando você tem 10% de inadimplência, você arrebenta o fluxo, ou de atraso, você arrebenta o fluxo de caixa e você arrebenta Claro. Sim. Né? E é o que está acontecendo. Isso aqui foi final de semestre. Com a entrada da rematrícula, isso tende a cair em torno de 4 pontos percentuais. Ele despenca agora, mas mesmo assim não vai chegar na média histórica de 5%. 4,5%, 5% no final do ano. Isso não chega. Já é um dinheiro perdido. Daí vai ter que jogar para o próximo ano e processo de cobrança. Esse que é o indicado? Como é que é? Esse que seria o indicado? Joga para o próximo ano, mas o processo de cobrança tem que continuar todos os meses. E assim, eu divido... Eu não sei quando vocês vão entrar nas dicas, mas eu divido em 3 partes, o começo, o meio e o fim. No começo, estratégias preventivas, né? Tem que ter um contrato bem feito, tem que verificar se o nome está sujo ou não. Eu acho que durante, que é o grande tendão de Aquiles das escolas, que é a gestão, né? O microgerenciamento disso, porque a escola é boazinha, então a escola manda só uma cartinha, manda o WhatsApp, querido caloteiro, um dia que você quiser você paga, e não vai mesmo. E o pós é negativar e não aceitar a rematrícula. Pronto. Eu acho que trabalhar essa tríade, a tendência é sair desses números gigantescos aí. Perfeito, perfeito. Pode passar aí o slide, viu, Johnny? Então, aqui a gente percebe, né, quais saídas têm se mostrado mais efetivas nesse contexto. Acho que isso aí eu passo para o Gabriel, para que ele faça essa parte aqui, né?
Legal. Tem um primeiro ponto que é fundamental a gente olhar, que é o plano de retenção de alunos, realmente, né? Que são algumas possibilidades, tá? Descontos, só que o que seria bacana é a gente falar e até aproveitar um pouquinho o Fernando para falar de acesso ao crédito, realmente, tá? Fernando, se puder embasar quais são as possibilidades de crédito que a gente tem para disponibilizar para esse pai. Não sei se o Fernando está aqui. Fala, pessoal. Boa tarde, estou aqui, sim. Perfeito. Como o Bento falou, né, nesse primeiro momento a gente está trazendo aqui uma solução que a gente entende que é a que melhor se encaixa aí para esse perfil, para essa situação, que é a antecipação do FGTS, que seria, na verdade, a antecipação do saque aniversário do FGTS, né? É uma linha de crédito que ela é relativamente nova, ela surgiu, deve estar completando um ano agora que esse produto surgiu no mercado, e hoje, indiscutivelmente, é a linha de crédito que possui a menor taxa de juros de todas. Obviamente, ela não é acessível para todos, né? Existem alguns pré-requisitos para que a pessoa se enquadre no perfil necessário para poder fazer essa antecipação, né? Primeiramente, ela tem que ter uma conta no FGTS, independente dela ser ativa ou não. Essa conta ela precisa ter um saldo mínimo, que gira em torno de R$300 hoje, né? De acordo com o que os bancos praticam, né? E o grande diferencial dessa linha de crédito em relação a todos os demais disponíveis é que ele é amplamente acessível para pessoas com perfil de endividamento, negativadas, né, no caso, né? E não tem um comprometimento de renda mensal. É uma linha de crédito que fica vinculada ao saldo do cliente na conta do FGTS, e os pagamentos para o banco são feitos uma vez ao ano. Então, o cliente ele consegue um valor, né, que está lá parado lá e sem nenhuma previsão de quanto que ele vai poder utilizar, né, e ele não tem um comprometimento de renda mensal. E é um valor que, obviamente, pode ajudar aí para resolver várias situações, dentre elas aí o pagamento aí das mensalidades e tudo mais, né. Tá. Eu acho... Pode falar, desculpa, manda ver. Não, só complementando o que o Fernando Bel falou, é o seguinte, na verdade, assim, esse produto, por que a gente está trazendo exclusivamente esse produto, embora correndo o risco de não atender todos os pais? Bom, primeiro que a gente sabe que muita gente não tem o conhecimento a respeito dessa possibilidade. Você tem um saldo no fundo de garantia, o ideal era que você pudesse sacar, e você saca e faz o que você quiser com o dinheiro. Só que você só pode sacar se for demitido sem justa causa, né? Todo mundo sabe muito bem disso. Então, quando você tem uma estabilidade no emprego, enfim, a solução, a melhor solução que o Bel levantou para a gente aqui é justamente a operação da antecipação do saque aniversário. Porque você, mesmo endividado, mesmo com restrições no seu nome, você não tem nenhuma limitação para poder levantar esse saque. E os valores, e você não precisa justificar absolutamente nada. E o melhor, não é que você não paga, você paga, mas na verdade você não faz o pagamento. A operação se autoliquida com aquele saldo que você tem no fundo de garantia. Ou seja, todo ano amortiza uma parcela daquelas antecipações que a gente fez. Então, o que acontece é que quando você faz essa antecipação, é como se você estivesse sacando aquele valor. Mas como o governo não permite esse tipo de situação, a gente, na verdade, que foi criado pelo próprio governo esse produto, que a gente, infelizmente, não é um produto que seja do conhecimento de todos. Então, na nossa visão, a gente vai ter muitos outros produtos, depois a gente esperamos estar participando aqui de outras oportunidades, né? Mas é que o único que não permite, que não necessita, que não demanda você fazer um pagamento mensal, se a pessoa não tem o recurso para fazer o pagamento, como é que ela vai pagar qualquer coisa que a gente venha fazer, né? Então, a gente entende que é o produto mais adequado e que a gente identificou justamente o segmento de educação como com um grande apelo para poder a gente fazer a colocação desse produto, né? E muito fair, taxas muito boas, né? E é uma coisa assim,
é difícil imaginar que existe hoje uma linha de crédito que acessível para pessoas que têm restrição e que tem uma taxa em torno de 2%. Até então, antes de surgir esse produto aí, a gente jamais imaginaria que pudesse ter um produto com uma taxa tão baixa e que permite que pessoas com restrição também tenham acesso a esse crédito, né? Uhum. Tem uma mudança de jogo que eu achei interessante quando trouxeram essa proposta. Ok, você está com algum problema financeiro. Por que já não deixar alguns serviços de crédito disponíveis para a escola? É lógico que precisam ser um crédito um dos mais baratos, um dos modelos mais baratos possíveis, né? E já deixa para a escola oferecer. Poxa, você está com um problema? Aqui, né? E lógico, né? Tem uma surpresinha depois para a gente falar também, né? Não sei se já quer emendar e apresentar um pouquinho a conta fecha mesmo. A conta, acho que vamos então falar um pouquinho, né? A gente, na verdade, a gente não se posiciona como uma fintech, e sim como uma fincare, porque é diferente um processo. A gente não está querendo fazer simplesmente vender um empréstimo, a gente está querendo resolver um problema do consumidor. Então, nosso foco é na solução do problema do consumidor e fazer isso de uma forma sustentável. E o que acontece, né? As pessoas, a gente tem como objetivo, como propósito, buscar as melhores alternativas adequadas a cada uma das situações. O que pode se levantar aqui e falar assim, poxa, mas conheço algumas pessoas, alguns pais que são, por exemplo, são pessoas que são autônomos e, portanto, não têm fundo de garantia. Então, é fato, eles não são abrangidos por esse produto. Mas como a grande maioria, a grande massa tem a situação do emprego e, portanto, a fundo de garantia, né, a gente entende que seja uma solução. Aqui, dando sequência, se a gente passar pelo próximo slide, a gente só vai falar um pouquinho. Primeiro, né, a gente chama isso aqui de um dinheiro invisível. Por que é o dinheiro invisível? Porque, assim, é um dinheiro que a gente tem, mas a gente não sabe. Tanto que se eu perguntar para cada um de vocês quanto vocês têm de saldo em fundo de garantia, provavelmente vocês não vão saber. Porque é invisível, ele não está... É aquela coisa, às vezes as pessoas precisando e o dinheiro lá parado na sua conta sem poder ser utilizado. Antigamente era mais fácil, né, Bento, saber, porque a Caixa mandava para a gente o extrato todo mês, né? Agora... Hoje em dia nem isso a gente tem, né? E assim, a desculpa são as teses ESG, né? Que tem que diminuir consumo de papel, essas coisas todas. Bom, outra coisa importante dizer que os juros são extremamente competitivos, né? Com uma taxa de 1,99% ao mês. Se a gente vai, para vocês terem uma noção, hoje aquelas operações de Crefisa e não sei o que é 25%, 23% ao mês. Um cartão de crédito que você deixa de pagar no rotativo é 12% ao mês. Grande parte das operações de crédito giram na faixa de 15% ao mês. Então, assim, é um absurdo as taxas que são cobradas e, sobretudo, numa situação quando as pessoas... Parte do problema do endividamento financeiro, não esse endividamento de pagamento de serviços, mas parte do problema é justamente essas taxas, que as pessoas entram e não conseguem sair delas porque elas ficam cada vez fazendo uma bola de neve e não conseguem fazer. Então, nosso propósito de verdade é a gente tentar auxiliar as pessoas no sentido de trazer um pouco mais de acolhimento e compreensão do momento dela e buscar a solução mais adequada. Simplicidade na adesão, é muito simples, Nós já tivemos casos em que o dinheiro foi creditado na conta da pessoa em exatos 10 minutos. Desde o momento que começou a fazer o processo até o final, em 10 minutos é feito um crédito do valor desse saldo na conta das pessoas. Outro ponto, totalmente digital. Você não tem que ir em lugar nenhum. É um processo que pelo teu celular você você preenche, tira a foto, faz todo o processo automático de uma forma extremamente simples. A gente desenvolveu, inclusive, um sistema que permite ser o mais simples possível, né?
Então, tem um investimento também na questão de como é que o usuário vai perceber esses empréstimos. Hoje a gente já está operando com vários segmentos, então isso está bem redondinho. Dinheiro cai direto na conta, como eu falei, rapidez também, como já disse, segurança e lastro, porque na verdade você está tomando esse recurso que é seu, você está tendo crédito, em toda hora que você toma um crédito, não existe um risco, né? Existe um risco no momento que você vai aplicar um recurso, né? Então, é uma operação sem risco, né? Até porque quem recebe o dinheiro é você mesmo, né? Na sua conta. Aliás, esse é um ponto que os créditos necessariamente são creditados na conta do favorecido. Preserva a renda mensal, que é isso que a gente acha que é o grande champignon aí, porque na verdade você não tem você não tem necessidade de fazer os pagamentos, de buscar recursos para isso. A operação se autoliquida. É isso. Perfeito. E o legal, né, Bento, é que o cara ele pega o dinheiro e ele esquece. Ele não tem que se preocupar com nada, porque os pagamentos, como eu falei, eles ocorrem uma vez por ano e a pessoa não precisa fazer nada, absolutamente nada. Então o banco vai lá automaticamente, ele já deixa o valor lá reservado e faz o acolhimento do valor lá para amortizar a parcela. Então assim, o cliente ele faz o empréstimo, ele pega o dinheiro, usa como bem entender e esquece, não se preocupa com mais nada, entendeu? E outro ponto, essa questão que o Bento falou também de preservar a renda mensal, que eu acho que é o principal ponto desse produto. Às vezes a pessoa ela está com uma condição difícil, não está conseguindo pagar uma mensalidade, seja de escola ou alguma outra coisa, porque ela está lá com um cartão de crédito, lá rolando aquela dívida lá e não está conseguindo pagar. Ele faz antecipação, resolve aquele problema, e com isso ele passa a ter lá uma disponibilidade mensal que consegue pagar outras contas que ele não estava conseguindo pagar por conta desse problema, entendeu? Então é uma questão de orientação mesmo, para que a pessoa consiga ter essa organização financeira. E acho que só para finalizar, acho que tem mais um slide aqui, alguma coisa só. Mas só para finalizar, na verdade, assim, essa questão que o Bill estava mencionando, né, que ele paga, ele automaticamente liquida e você na verdade não tem nenhum vínculo mais com essa instituição que está fazendo esse crédito, porque ele faz todo o processo automaticamente. Na verdade, estou dando uma enroladinha aqui, porque eu ia falar um negócio e esqueci. Então, eu estou dando uma enroladinha. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem mais algum slide, Gabriel? Eu acho que tem um ponto que é importante a gente falar, né? É o seguinte, só resumindo, então. Esse webinar foi feito para falar sobre esse modelo de crédito que não é conhecido por tanta gente assim, tá? Que é um dos créditos mais baratos possíveis, tá? Vai zerar a inadimplência da sua escola? Não. Mas, poxa, se 10 pais, se 15 pais se enquadram nisso, já é uma ajuda que você está tendo. Primeiro, no brand da sua escola, você está sendo um lado de solução a mais para esse pai. Além de, obviamente, você estar recebendo dinheiro, tá? Quando você abre a porta para a Conta Fecha falar com esses pais, ela vai fazer toda a abordagem e no caso de sucesso, no caso desses pais, desses 10, 15 pais que seja, se não mais, que eu achei muito interessante, a Conta Fecha está disposta a pagar uma comissão para a escola. Tá? Então, ainda por cima, a escola tende a ganhar em cima desse crédito. Ou seja, um ganho dos dois lados. Você ganha a sua mensalidade, que talvez você não viesse a receber, mas tem um outro lado também, que é como se você fosse uma parceira Conta Fecha. E é por isso que a gente achou interessante no oferecimento dos clientes. É isso. De fato, a gente tem essa operação em si já uma remuneração, né? E a gente entende que seria importante a gente fazer uma participação disso para as escolas, né? Porque, assim, outra coisa importante dizer é o seguinte:
como eu disse, não tem nenhum vínculo da escola, não tem nenhum vínculo de você, enfim, com nada. Você pode fazer esse empréstimo e usar para o que você quiser. Então, se você tiver, digamos que você tem lá 10 mil reais e você deve na escola 3 mil reais, ele pode optar de fazer essa operação de 3 mil reais, ou ele pode fazer 10 mil reais e aí ele pode gastar no que ele quiser. Então, essa é também uma vantagem, né? Não é um dinheiro carimbado, né? Então, isso por uma questão até de legislação, a gente não pode fazer uma operação de crédito dizendo para que finalidade ele vai ter que fazer, ou seja, olha, a gente está fazendo essa operação e você é obrigado a pagar, a gente debitar acreditar esse valor aqui na escola. Não, a gente não, isso é impossível por uma questão legal, não há como você fazer isso, mas é óbvio que alguém que vem buscar uma solução para reparar a inadimplência do filho vai estar, obviamente, interessado em ter o recurso para fazer isso, né? Assim, de verdade, a gente poderia colocar aqui outros produtos, né? E vamos pôr, tá? Então, essa é uma outra questão. Aí vocês vão falar, pô, mas e os autônomos? Enfim, tem muita gente que não está registrado. Então, aí a gente vai colocar, mas a gente entende que, fundamentalmente, esse é a joia da coroa. Um ponto relevante aqui que vale destacar, só complementando o que o Bento falou, dessa questão de pessoas que são autônomas ou empresários e tudo mais, essa antecipação do saque do FGTS, ela vale também para contas de FGTS inativas. Então, se o cara tiver uma conta inativa que, de repente, ele não pôde sacar o valor, ele também consegue fazer essa antecipação dessa conta que está inativa, tá? Essa linha de crédito, ela não vale apenas para quem está empregado. A pessoa, ela estando desempregada com uma conta de FGTS inativa com saldo, ela consegue também fazer essa antecipação. A diferença de um para outro é apenas que a pessoa que está ainda empregada, ela continua recebendo depósitos do FGTS, então ela consegue fazer mais de uma antecipação. No decorrer do tempo, ela vai recompondo o saldo dela, e esse saldo não estando consignado com o banco, ela consegue fazer novas antecipações. Perfeito. Gente, alguma pergunta por enquanto? Eu queria só complementar, Gabriel, só para a gente dizer o seguinte, nós também vamos oferecer, acho que um tempo bastante rápido também, uma oportunidade para as escolas que queiram fazer um crédito consignado privado, ou seja, para os seus funcionários. Existem só algumas restrições com relação às instituições financeiras que limitam a quantidade mínima de funcionários, colaboradores, né, para fazer isso. Mas acho que a gente vai, para quem tiver interesse também, é uma oportunidade boa para poder oferecer. Para quem não conseguir fazer o recurso do crédito consignado, né, perdão, do saque aniversário, os funcionários das escolas e enfim, de toda a rede que nós estamos tratando, eles têm a condição, por intermédio da escola, firmar um convênio com o banco, oferecendo para os funcionários uma condição de financiamento em 24, 36 meses de pagamento, com uma taxa de juros bastante atrativa em relação a outros financiamentos. Já adianto que não é uma taxa dessa do fundo de garantia, né? Uhum. E por final, a gente fala o seguinte, pô, mas e o fundo de garantia que fica lá? Ele continua rendendo o saldo que fica lá para fazer a amortização das contas, ele continua rendendo, de maneira que a taxa não é exatamente 1,99, é um pouco menos ainda. Mas é que a gente nem considera isso, porque é tão desprezível o valor que, ou seja, quanto mais tempo você deixar, mais você perde, né? Então... E outro ponto também, Bento, que é importante ressaltar, que a pessoa às vezes tem a preocupação de tipo, poxa, eu vou antecipar o meu FGTS e vou perder o benefício lá da multa, caso eu seja desligado da empresa. Não perde. Aquele valor que a pessoa antecipou, ela continua servindo como base de cálculo para as verbas rescisórias. Então, assim,
não afeta em nada qualquer cálculo rescisório, qualquer composição de remuneração, de juros que incidem em cima da conta do FGTS. Isso tudo não é nada afetado pelo fato da pessoa ter feito a antecipação. Perfeito. Vou perguntar de novo se tem algumas perguntas. Enquanto isso, vou perguntar. Tá bom, legal. Eu estou querendo oferecer isso para minha gama de pais aqui que tem inadimplentes. Uhum. Como que eu faço, Bento? Como é que eu faço, Fernanda? Então, aqui a gente tem... Canal... desculpa, pode falar. A gente tem aqui esse canal, enfim, aqui não tem o endereço, né? Mas, assim, a gente tem o site, que é a contafecha.com.br, mas acho que aqui fica melhor, se vocês puderem tirar. E também nós vamos enviar também, né, alguma informação a respeito disso, né? E outra coisa que é importante, a gente entende também que isso é um assunto delicado, a gente falar de inadimplência, e sobretudo quando você vai atingir um grupo de pais que muitas vezes não estão inadimplentes, né? Uhum. E aqueles que estão, obviamente, na sua grande maioria, pelo menos deveria ser assim, mas eu acho que de fato constrangidos com a situação do endividamento, né? Então, a gente está disponível para ajudar no material que vai ser enviado para os pais. A gente gostaria de colaborar nisso, desenvolver as páginas que vão receber essa... Então, quando vocês forem passar essa informação para todos, vocês vão oferecer um link, né? Que inclusive nesse link você consegue colocar as condições específicas da sua escola, né? Assim, mais para frente, sem querer complicar isso agora, a gente pode até fazer um processo de mais para frente de até colocar antecipação de pagamentos por parte dos pais, né? Com tabelas de desconto e ao mesmo tempo a gente vai estar justamente procurando colocar todos os produtos para poder resolver efetivamente o problema, não só da inadimplência, mas também da comodidade para quem não está inadimplente, né? Então, isso que é uma coisa muito, muito legal. Mas, por favor, aqui tem o telefone, né? Esse telefone é o seu, né, Bel? Não, é da operação, do atendimento mesmo. Ah, tá. Depois, Bento, aí... eu lembrei aqui, seria legal a gente conversar melhor depois, mas a gente poderia criar um link tagueado para cada escola que Não, é isso aderir que nós vamos aí. fazer, isso aí. Que aí a gente consegue acompanhar a escola aí, como é que está a adesão, né? Isso. E até para apurações depois que precisar ser feitas e tudo mais. Então, Gabriel, na verdade é o seguinte, a escola entra em contato com a gente, a pessoa vai endereçar isso para a gente depois, né? E a gente então se contata para poder desenvolver esse processo junto com a escola, desenvolver a rede relacionada com a escola, colocar ali todas as informações e a gente ajuda, ou faz sugestões, porque na verdade essa carta tem que ser aprovada para cada uma das escolas. Mas a gente faz sugestões de como fazer essa abordagem de uma maneira mais favorável possível. Perfeito, perfeito. Então, poxa, se quer falar, tem o número aqui, tem um QR Code, quiser, fala comigo ou com a operação daqui que a gente vai saber direcionar. O Christian também, eu tenho certeza, para os clientes da Habit. Mesma coisa, né, Cris? Adorei, não conhecia esse formato. Eu tenho alguns clientes aqui que vão ficar interessados. Legal. Então, já caminhando agora para o final, mesmo porque eu já estourei todos os tempos que eu prometi no começo aqui da conversa, a consideração final aí, Bento, Bel. Bel, por favor, fala aí, depois eu termino aqui. Não, eu acho que eu só queria acrescentar um ponto, Bento, se você me permitir. A gente falou aí amplamente do FGTS, também falamos que em breve aí teremos outros produtos aí na prateleira, mas eu queria destacar que a gente também já tem disponível um outro produto que eu não sei dizer se vai ter assim uma adesão significativa aí com as escolas, mas eu acredito que até determinado ponto faça sentido, que é o crédito consignado para aposentados. Então, se eventualmente existir algum pai ou pagante de mensalidade que seja aposentado, a
A gente já tem esse produto também disponível. A plataforma ainda não está 100% concluída no que diz respeito à autocontratação, mas a gente já está apto a fazer a contratação através da nossa central de operação. Então, fica a dica aí também, é um produto que tem, tirando o FGTS aí, a taxa mais baixa, né? Ela é um pouquinho maior, está em torno de 2,10, 2,15, e então é um produto bem bacana aí também, que fica aí à disposição para quem precisar, né? Bom, e eu só para finalizar, queria agradecer todo mundo, acho que foi muito bacana a gente poder fazer esse bate-papo. A gente está com interesse de verdade de colaborar com esse processo de inadimplência e de falta de recursos, né? E a gente vai estar sempre trazendo sempre que nos convidarem, né? A gente vai estar aqui trazendo algumas novidades e algumas soluções que podem interessar não só para as escolas, mas também para todos os pais de alunos. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Sempre muito bem-vindo, viu, Bento? Cris, considerações finais aí? Bom, eu gostei bastante nesse cenário de recorde de inadimplência que eu vi esse ano, tirando a época da pandemia, eu acho que vem a calhar esse produto, fiquei muito interessado, depois vamos conversar, viu? Com certeza. É bem interessante que a gente tem uma base de clientes bem sólida que vai se interessar bastante. Maravilha, perfeito, estamos à disposição. Maravilha, então, entre em contato, queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Lembrando, esse vídeo vai estar no YouTube e eu acredito que é isso, viu? Boa tarde, boa noite a todos, viu? Valeu, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa tarde aí, boa noite a todos. Valeu.